Olá, aqui é o professor Ari e nós vamos dar início ao estudo dos cálculos químicos, só que antes disso nós precisamos entender como que funcionam as massas de uma substância. Então, existem três tipos de massa que nós vamos estudar: a massa atômica, a massa molecular e a massa molar. Certo? Vamos começar definindo o que é massa. A massa é nada mais nada menos que a quantidade de matéria que um corpo possui. E no caso de um átomo, se a gente for analisar o que é um átomo, é a quantidade de prótons mais nêutrons que ele possui, certo? Inclusive esse valor a gente encontra na tabela periódica, não é mesmo? Mas quanto que vale essa massa? Atualmente, a unidade de massa atômica é definida como 1/12, ou seja, se você pega um átomo de carbono e divide ele em 12 partes iguais, uma dessas 12 partes é a unidade de massa atômica. É assim que é definida a unidade, é o nosso padrão. Nosso padrão de unidade de massa atômica hoje é a do carbono, certo? Antigamente foi considerado do hidrogênio, etc., mas hoje o que interessa para a gente é que o nosso padrão é 1/12 da massa atômica do carbono, certo? Do isótopo 12 do carbono, tá? Bom, então se a gente for pensar assim, qual que seria a massa de um átomo de oxigênio que, né, é 16? Quanto que seria? Seria nada mais nada menos que 16 vezes maior do que 1/12 do carbono. Então, se essa aqui é a minha unidade, por exemplo, um átomo de hidrogênio tem 1/12 do átomo de carbono. O hélio, né, que tem a massa 4, tem 1, 2, 3, 4/12 da massa de carbono, certo? E assim sucessivamente, tá? É desse jeito que a gente tem que pensar. E a gente anota como provavelmente a massa de um próton e a massa de um nêutron aproximadamente uma unidade de massa atômica. Então eles também são considerados 1/12 do carbono, certo? Mas quanto que é 1/12 de carbono? 1/12 do átomo de carbono equivale a 1,66054 vezes 10 elevado a menos 24 gramas, ou seja, é uma massa muito, muito, muito pequena, tá? Bom, mas como que a gente calcula a massa atômica de um elemento químico? Na tabela periódica, vocês podem perceber que são os números, eles são encontrados com vírgula, né? Por exemplo, a massa atômica do carbono é 12,01. Mas como que pode ser 12,01 se são quantidades inteiras entre prótons e nêutrons? É simples. A massa atômica que está lá na tabela periódica é uma média ponderada das massas de todos os isótopos possíveis. O que são isótopos? São elementos químicos com massas diferentes, certo? Então, você tem, no caso, o carbono, você tem o isótopo carbono 12, carbono 13 e carbono 14. O carbono 12 é o mais abundante, que tem 99% no nosso planeta. O carbono 13, 1%, e o carbono 14 é praticamente desprezível porque é 10 elevado a menos 15. Então ele nem entra na conta. Então eu imaginando que eu tenha dois isótopos do carbono no nosso planeta, certo? Eu pego 99% do carbono 12 e 13% do carbono 13, 1% do carbono 13, o que a gente faz? 12, que é a massa do carbono 12, vezes 99, que é a quantidade de porcentagem que ele tem, mais a massa do carbono 13 multiplicada pela porcentagem que eu tenho. Certo? Fazendo essa conta e dividido por 100, porque é 100%, a gente faz o cálculo de massa ponderada, ou seja, sai exatamente a massa atômica que está lá na tabela periódica. É desse jeito que a gente faz. Então, se você tiver 2, 3 ou 4 isótopos, o que você vai fazer? Vai pegar a massa de cada um deles, multiplicar pela porcentagem e soma com a dos outros. No final, divide por 100, você tem exatamente a massa ponderada, ou seja, a massa daquele elemento químico que tem na tabela periódica. Tá certo? Bom, daí nós temos as massas moleculares. O que é a massa molecular? É como o próprio nome já diz, é a massa de uma molécula. Só que para a gente calcular a massa da molécula, primeira coisa, a gente usa o valor da massa do isótopo mais comum, certo? Então, no caso aqui do hidrogênio, eu tenho dois átomos de hidrogênio e ele tem
a massa atômica de 1, que o seu isótopo mais comum é 1. O oxigênio tem um oxigênio, porque aqui não tem número nenhum, e é 16 a sua massa atômica. Então o que eu faço? 2 vezes 1 deu 2, 1 vezes 16 deu 16. 16 mais 2 deu 18. Então essa é a massa molecular da água. E essa unidadezinha U é porque são unidades de massa atômica, certo? Então a água apresenta 12 unidades de massa atômica. O cloro, a mesma coisa, CsL2, 2 vezes o seu isótopo mais comum, que é 35,5, deu 71, certo? O ácido sulfúrico, 2 átomos de hidrogênio vezes 1, mais um átomo de enxofre. Por que é 1? Porque aqui não tem número nenhum. Vezes 32, porque é a massa do enxofre. Ó. Aqui nós temos as informações aqui em cima, ó, que são todas as massas dos elementos que nós estamos usando. O oxigênio é 16, só que vezes 4, porque eu tenho 4 átomos aqui na molécula. Então vai ficar 2 mais 32 mais 64. Quanto deu? 98, certo? Ácido clorídrico é a mesma coisa, como eu tenho um de cada, é só somar 1 mais 35,5, deu 36,5. O dióxido de silício, o que eu tenho? Um silício, que é 28, e 2 oxigênios, que é 16 cada um. Fazendo a conta, 60 unidades de massa atômica, certo? Aqui nós temos uma substância orgânica, que vocês não aprenderam ainda, certo? Que tem 4 hidrogênios, 2 carbonos e 2 oxigênios. 4 vezes 1, 2 vezes 12 e 2 vezes 16, que dá 60 unidades também. O gás carbônico, que tem um carbono que é 12 e 2 oxigênios que é 16 cada um, vai dar 44. E o NaBr, de novo, como é 1 cada um, é só somar o 23 com 80 aqui, achamos o resultado. Então vocês percebem que é muito fácil achar a massa molecular, tá? Entendido? Bom, agora o terceiro tipo de massa, que é a massa molar, a gente precisa primeiro entender uma coisa muito importante, que é o mol. O mol é uma unidade química de medida que a gente vai usar muito daqui para frente, certo? Que é utilizada para medir quantidades muito pequenas de substâncias, de moléculas, de átomos, de partículas, certo? E qual que é a característica? Essa unidade chamada mol sempre vai apresentar a mesma quantidade de matéria em todas as suas substâncias. Mas, apesar de sempre ter a mesma quantidade de matéria, cada substância vai apresentar uma massa diferente. Como que a gente faz? Para entender, vamos comparar com uma dúzia. Uma dúzia de ovos não tem 12 ovos? Uma dúzia de maçã não tem 12 maçãs? Uma dúzia de bananas não tem 12 bananas? Agora, se você pegar os ovos, pegar as maçãs ou pegar as bananas e colocar numa balança, você vai ver que a massa de cada uma delas é completamente diferente. Significa o quê? Que o mol tem sempre a mesma quantidade, porém a massa varia de acordo com cada substância. Isso tem que ficar muito claro, tá? Bom, mas quanto que vale um mol, né? A gente sabe que uma dúzia vale 12. O mol vale 6,02 vezes 10 elevado a 23. Esse número recebe o nome de número de Avogadro. Avogadro foi esse senhor que está ali do lado, ali no canto, que foi um químico italiano que viveu entre os séculos 18 e 19 e ele fez nada mais nada menos que cálculos que chegaram num número muito próximo a esse. Mas esse número ele serve para quê? Ele serve para moléculas, para partículas, serve para elétrons, serve para átomos, serve para íons, para prótons, para nêutrons. Tudo quanto é tipo de partícula, a gente pode utilizar esse número. Por quê? Um mol de cada um deles sempre vai valer esse valor, certo? Então, um mol de prótons tem 6,02 vezes 10 a 23 prótons. Um mol de água tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. E assim sucessivamente, tá? Mas como que a gente vai fazer? Para que serve isso? Para a gente fazer o cálculo. E esse cálculo vem utilizando esse cabeçalho que a gente faz uma comparação e uma igualdade. Olha só, um mol é sempre igual a 6 vezes 10 a 23, que é igual a
uma massa em gramas. Só que esse quadradinho aí diz que essa massa é a massa molar, ou seja, é a massa que vai ser encontrada da substância que eu quero, certo? E essa substância sempre vai ter uma massa diferente, né? Eu preciso encontrar, certo? E eu vou encontrar como? Através de cálculos de massa molar, certo? E se por acaso eu estiver na CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, a gente também pode igualar isso aqui a 22,4 litros, que é o volume que um mol sempre vai obter nessas condições normais de temperatura e pressão, certo? Mas por enquanto a gente não se preocupa com esses 22,4 que a gente vai usar mais para frente. O que a gente precisa saber é como que a gente calcula a massa molar. Fácil demais, olha só. A massa molar é a massa de um mol de partículas. Então digamos que eu queira saber qual que é a massa molar do carbonato de cálcio. Eu sei que o cálcio é 40, o carbono é 12 e o oxigênio é 16. Então vamos fazer aquela continha, olha só. Cálcio, olhando na tabela, é 40, vezes 1 porque só está aparecendo uma vez, mais 12 que é o carbono, que está aparecendo uma vez, não é isso? Então 12 vezes 1, mais o oxigênio que é 16, que está aparecendo 3 vezes na molécula. Aí eu faço 40 vezes 1, 40, 12 vezes 1, 12, 16 vezes 3, 48. Somando tudo, 100. Esse 100, mas é igualzinho à massa molecular? É quase igualzinho. A diferença é que agora a nossa unidade utilizada é o grama por mol. Então, toda vez que a gente for calcular a massa molar, a gente usa o grama por mol. Mas o que faz com esse número? Simples. A gente vai colocar aqui. E entrou 1 mol igual a 6 vezes 10 a 23, que é igual a 100 gramas de carbonato de cálcio. Então, esse cálculo vai ser útil para quê? Para a gente fazer qualquer cálculo dessa substância. Se eu colocar outra substância aqui, não adianta que não vai funcionar, certo? Eu só posso usar esse raciocínio para o carbonato de cálcio. Se fosse outra substância, que nem a água aqui, por exemplo, aqui no lugar do 100 ia ter que entrar o 18. Por quê? Hidrogênio é 1, oxigênio é 16, não é isso? H2 vai 2 vezes 1, que é 2, e oxigênio é 16. 16 mais 2, 18. Então aqui, no lugar do 100, entraria o 18. Só que continuaria sendo 1 mol, continuaria sendo 6 vezes 10 em 3, continuaria sendo 100 gramas. 18 gramas, certo? O 100 não estaria mais aqui. Ficou bem claro? Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Esse cabeçalho que eu passei aqui é para a gente fazer o quê? Os cálculos de estequiometria que a gente vai aprender na nossa próxima aula. Tá bom? Então, até mais!